Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Sombras de um Crime. Um livro escrito por Val Dermid. Capítulo 1. Adra. Fiona Cameron aproximou-se da beirada de Stanage Edge e se inclinou para a frente, a fim de sentir o vento. O único tipo de morte súbita que poderia encarar ali seria a própria, e isso só se fosse mais descuidada do que acreditava ser. Mas, supondo por um momento que perdesse a concentração sobre o arenito molhado, ela despencaria uns bons 10 ou 12 metros e quicaria como uma boneca de plástico sobre as rochas pontiagudas, quebrando os ossos e rasgando a pele. Acabaria parecendo uma vítima. De jeito nenhum, pensou Fiona, deixando o vento empurrá-la para trás o suficiente para sair do perigo. Não ali, nunca. Aquele era um local de peregrinação, o lugar aonde ia para se lembrar o porquê de ser quem era. Voltava ali 3 ou 4 vezes ao ano, invariavelmente sozinha, sempre que sentia necessidade de confrontar suas lembranças. Seria impossível aturar a companhia de outro ser humano naquela extensão de terra selvagem e desoladora. Só havia espaço para dois. Fiona e seu fantasma, aquela outra metade de si mesma que só acompanhava naquela terra inóspita. Era estranho, pensou. Havia tantos outros lugares em que passará muito mais tempo com Leslie. No entanto, todos eles acabavam sendo estragados pela percepção de outras vozes, outras vidas. Ali, ponderou, podia sentir Leslie sem interferência alguma. Podia ver seu rosto, iluminado por um sorriso, ou sério e concentrado ao realizar uma barganha complicada. Podia escutar sua voz, ponderada ao fazer confidências ou alta de entusiasmo pelo sucesso em algo. Fiona quase acreditava que podia sentir o suave aroma de musque em sua pele, como quando se aconchegava uma outra durante um piquenique. Ali, mais do que em qualquer outro lugar, Fiona percebia como sua própria vida perderá o brilho. Fechou os olhos, deixou o quadro se formar em sua mente. Sua imagem refletida, o mesmo cabelo castanho avermelhado e olhos amendoados, a mesma curvatura das sobrancelhas, o mesmo nariz. Todo mundo sempre se surpreendia com a semelhança. Apenas as bocas eram diferentes. A sua era grande, com lábios cheios. A de Leslie parecia um pequeno arco de Cupido, o lábio inferior mais cheio do que superior. Ali, também, fora o lugar das discussões, da decisão que acabará levando Leslie ao encontro da morte. Aquele era o lugar da censura final, o lugar no qual Fiona não conseguia esquecer o que faltava em sua vida. Fiona sentiu os olhos marejados. Abriu-os e deixou que o vento lhe proporcionasse a desculpa para tanto. O tempo de vulnerabilidade havia acabado. Estava ali, lembrou-se, para fugir das vítimas. Olhou através das samambaias amarronzadas de Atersage Moor para o desajeitado polegar de Igetor e mais além, e virou-se para observar as nuvens da chuva que já castigavam uma das pontas de Banfor Moor. Naquele vento, tinha 20 minutos antes que elas alcançassem Stanage Edge, calculou, remexendo os ombros para deixar a mochila numa posição mais confortável. Hora de começar a se mexer. O trem pegara logo cedo na estação de King's Cross, seguido pela conexão de um trem local, a deixará em Atersage pouco depois das 10. Fizeram em um bom tempo a subida íngreme até High Nib, apreciando o esforço dos músculos, a contração das panturrilhas e a tensão dos quadríceps. O empenho final para chegar ao extremo norte de Stanage a deixará ofegante, e ela se recostara contra a rocha para tomar um longo gole de sua garrafa de água antes de prosseguir pelo terreno plano de arenito. Sua conexão com o passado estava mais firmemente enraizada do que qualquer outra coisa que conhecesse. Mas o vento às suas costas a alegrara, afastando os pensamentos do emaranhado de irritações que a tinham acordado.
Soubera na hora que precisava passar o dia longe de Londres, ou então aceitar que à noite seus ombros estariam completamente rígidos, enviando ondas de dor pelo pescoço até a cabeça. O único compromisso marcado em sua agenda era uma reunião para supervisionar o trabalho de um de seus alunos do doutorado, e isso havia sido facilmente resolvido por meio de um simples telefonema, que dera já no trem. Ali, naquela imensidão inóspita, nenhum cretino dos tabloides poderia encontrá-la, nenhum fotógrafo poderia enfiar a câmera na cara dela e exigir saber o que Adrá Cameron tinha a dizer sobre os eventos daquele dia na corte. É claro que ela não poderia saber com certeza se as coisas aconteceriam de acordo com suas expectativas. Todavia, ao escutar no noticiário noturno da véspera que o julgamento sensacionalista do assassino de Hampstead Heath ainda estava suspenso depois do segundo dia de apresentação dos argumentos legais, todos os seus instintos tinham lhe dito que, ao final daquele dia, a brigada de jornais sensacionalistas estaria sedenta de sangue. E ela era a arma perfeita para drenar o sangue da polícia. O melhor a fazer era manter-se afastada de tudo aquilo, por vários motivos. Nunca estimulara a publicidade por seu trabalho com a polícia, mas ela a perseguira mesmo assim. Fiona detestava ver seu rosto estampado nos jornais quase tanto quanto isso incomodava seus colegas. Quase pior do que a perda de privacidade era perceber que, de alguma forma, sua notoriedade havia enfraquecido seu trabalho como acadêmica. Agora, sempre que publicava alguma coisa nos periódicos ou contribuía para um livro, seu trabalho era analisado com mais ceticismo do que antes, pelo simples fato de ter posto em prática suas habilidades e conhecimento, o que lhe garantia caretas de desaprovação entre os puristas. A reprovação silenciosa ficará ainda mais forte depois de um dos tabloides revelar que ela estava vivendo com Kitty Marty. Era difícil imaginar quem, do ponto de vista da academia, poderia ser um parceiro menos respeitável para uma psicóloga acadêmica envolvida no desenvolvimento de métodos científicos que ajudariam a polícia a capturar criminosos reincidentes do que o maior escritor nacional de romances policiais sobre serial killers. Se Fiona ligasse a mínima para o que seus colegas pensavam dela, talvez tivesse se dado ao trabalho de explicar que não se apaixonara pelos romances de Kitty, e sim pelo homem que os escrevia, e que a natureza do trabalho dele a fizera ser mais cautelosa ao começar o relacionamento do que teria sido o caso contrário. Mas, como ninguém ousara desafiá-la cara a cara, tinha optado por não se entregar à armadilha da autojustificação. Ao pensar em Kitty, a tristeza desapareceu. Ter encontrado o único homem que conseguia salvá-la do cárcere de sua introspecção era uma bênção que jamais deixaria de considerar um milagre. Talvez o mundo nunca viesse a enxergar o que se escondia por trás do charme de homem durão que ele usava em público. Porém, além da inteligência sagaz, ela havia descoberto uma generosidade, respeito e sensibilidade que já tinha perdido a esperança de encontrar. Com Kitty, finalmente alcançara uma espécie de paz que, na maior parte do tempo, mantinha afastados os demônios de Stanage e Ed. Enquanto caminhava, Fiona olhou para o relógio. Já conseguirá avançar bastante. Se mantivesse o passo, teria tempo de tomar um drink no pub Foxhouse antes de pegar o ônibus que a levaria de volta a Sheffield, onde tomaria o trem para Londres. No final, teriam sido 5 horas ao ar livre, 5 horas sem ter visto praticamente nenhum outro ser humano, e isso já era o suficiente para se recobrar. Até a próxima vez, pensou com tristeza. O trem estava mais vazio do que ela esperava. Fiona conseguiu um assento duplo só para si, e o homem à sua frente pegou no sono 10 minutos depois de eles saírem de Sheffield, permitindo que ela tivesse espaço para espalhar suas coisas na mesa entre eles. O que achava ótimo, visto que tinha trabalho mais do que suficiente para ocupar o tempo da viagem. Fizeram um acordo com o proprietário de um pub que ficava a alguns minutos de caminhada da estação. Ele cuidava do seu celular e do laptop enquanto ela ia caminhar nas montanhas. Em troca, Fiona lhe dava cópias autografadas da primeira edição dos livros de Kitty. Isso era mais seguro do que os guarda-volumes da estação, certamente mais barato. Fiona abriu o laptop e conectou o celular para acessar seu e-mail. Uma mensagem piscou na tela, dizendo que havia 5 e-mails novos. Fiona os baixou e desconectou o celular. 2 das mensagens eram de alunos, e outra de um colega de Princeton perguntando se poderia ter acesso aos dados que ela coletara sobre casos de estupro já solucionados. Nada que não pudesse esperar até a manhã seguinte. Abriu o 4º e-mail, de Kitty. De Kitty Marty para Fiona Cameron o assunto. Jantar hoje, espero que você tenha tido um bom dia nas montanhas. Fui produtivo e, na hora do chá, já havia escrito 2.500 palavras. As coisas no Bailey aconteceram do jeito que você disse que aconteceriam. Confie nessa intuição feminina. Estou brincando. Sei que foi um julgamento racional, baseado na ponderação de todas as provas científicas. De qualquer forma, imaginei que Steve estivesse precisando se alegrar, portanto combinei de ir jantar com ele. Vamos ao St. Joss, em Clerkenwell, nos empanturrar de carne. Você provavelmente não vai querer se encontrar com a gente, mas, se quiser, vai ser ótimo. Caso contrário, preparei um risoto de salmão com aspargos para o almoço e sobrou bastante. Deixei na geladeira para você jantar. Te amo. Fiona sorriu. Típico do Kitty. Desde que todos estivessem bem alimentados, nada muito terrível poderia acontecer com o mundo.
Não estava surpresa por Steve precisar se alegrar. Nenhum oficial da polícia gostava de ver um caso desmoronar, especialmente um que tivera tanta repercussão pública quanto o assassinato de Amistad Health. No entanto, para o detetive superintendente Steve Preston, o colapso de seu caso particular devia ter deixado um gosto mais amargo do que para o resto. Fiona sabia muito bem o que estava em jogo naquela acusação e, embora sentisse uma simpatia pessoal por Steve, achava que tinha sido bem feito para a polícia metropolitana. Abriu o e-mail seguinte, tendo deixado o mais interessante por último. De Salvador Berrocal para Fiona Cameron. Assunto: pedido de consultoria Cara Dra. Cameron, sou major da Unidade Paisana do Corpo Nacional de Polícia de Madrid. Tenho várias investigações de homicídio sob minha responsabilidade. Um colega da Scotland Yard me passou seu nome e disse que a senhora é especialista em conexão criminal e perfil geográfico. Por favor, perdoe a ousadia de contatá-la tão diretamente. Estou escrevendo para perguntar se a senhora poderia fazer a cortesia de nos prestar seus serviços de consultoria em uma questão de grande urgência. Na Espanha, temos pouca experiência com serial killers e nossa polícia não conta com a ajuda de psicólogos especializados. Houve 2 assassinatos em Toledo num prazo de 3 semanas, se acreditamos que eles tenham sido cometidos pela mesma pessoa. No entanto, a conexão entre eles não é óbvia e precisamos de um especialista que nos ajude com a análise desses homicídios. Pelo que entendi, a senhora tem experiência na área de análise e conexão criminal e acredito que isso nos seria de grande auxílio. Gostaria de saber se a senhora estaria disposta a nos ajudar a solucionar esses crimes. A senhora irá receber uma remuneração adequada por essa consultoria, caso decida nos ajudar. Aguardo ansioso por sua resposta. Respeitosamente, Major Salvador Berrocal. Corpo Nacional de Polícia. Fiona cruzou os braços e olhou para a tela. Sabia que, por trás ao pedido cuidadosamente formulado, havia um par de corpos que deviam ter sido mutilados e provavelmente torturados antes da morte. Era também provável que houvesse algum elemento de violação sexual nos ataques. Podia presumir isso com certo grau de certeza, visto que as forças policiais eram bem capazes de lidar com assassinatos rotineiros sem pedir a ajuda de um especialista, algo que apenas ela e uns poucos outros eram capazes de proporcionar. Quando pessoas recém-conhecidas descobriam esse aspecto do trabalho de Fiona, geralmente estremeciam e perguntavam como ela conseguia se envolver em casos tão pavorosos. Sua resposta mais comum era dar de ombros e dizer: alguém tem de fazer. Melhor que seja alguém como eu, que sabe o que está fazendo. Ninguém pode trazer os mortos de volta, mas às vezes é possível evitar que outros vivos se juntem a eles. Ela sabia que essa era uma resposta vaga, cuidadosamente calculada para evitar mais perguntas. A verdade é que odiava o confronto inevitável com mortes violentas que o trabalho com várias forças policiais trouxera para sua vida, para não falar das lembranças que isso despertava. Sabia mais sobre o que podia ser infligido ao corpo humano, mais sobre as dores que o espírito podia aguentar do que jamais quisera saber. Contudo, era impossível escapar de tal exposição. Como isso sempre exigia demais dela, só aceitava um novo trabalho quando se sentia suficientemente recuperada de seu último encontro direto com as vítimas de um serial killer. Fazia quase 4 meses desde que Fiona trabalhará numa série de assassinatos. Um homem havia matado 4 prostitutas em Merseyside, num prazo de 1 ano e meio. Graças, em parte, à análise de dados que Fiona e um de seus alunos da graduação haviam realizado, a polícia fora capaz de reduzir o número de suspeitos o suficiente para que a detecção forense pudesse ser aplicada. Agora tinha um homem em custódia, acusado de 3 dos 4 crimes, e, graças à compatibilidade do DNA, eles estavam bastante certos de que conseguiriam sua condenação. Desde então, seu único projeto de consultoria policial fora um estudo de longo prazo sobre ladrões reincidentes para a polícia sueca. Estava na hora de sujar as mãos de novo, pensou. Apertou o botão de Fiona Cameron para Salvador Berrocal. Assunto: pedido de consultoria. Caro Major Berrocal, obrigada pelo seu convite para atuar como consultora para o Corpo Nacional de Polícia. A princípio, estou disposta a aceitar seu pedido. No entanto, antes de ter certeza de que eu possa ser de serventia para o senhor, preciso de mais detalhes. O ideal seria ver um esboço das circunstâncias de ambos os crimes, um resumo dos relatórios da patologia e algum depoimento de testemunhas. Entendo razoavelmente bem o espanhol escrito, portanto, em prol da velocidade, não é preciso que esses documentos sejam traduzidos. Claro que qualquer coisa que o senhor me mande será estritamente confidencial. Em nome da segurança, sugiro que envie esses documentos por fax para minha casa. Fiona digitou os detalhes sobre o fax e o telefone de casa e enviou o e-mail. Na melhor das hipóteses, poderia ajudar a prevenir outros assassinatos e adquirir dados úteis para suas pesquisas no processo. Na pior, teria uma desculpa válida para ficar de fora das repercussões do fiasco do julgamento de Amistad Health. Alguém, ou melhor, 2 espanhóis, havia pago um preço alto para manter Fiona Cameron longe das manchetes. Capítulo 2.
Ao passar pela porta de casa, Fiona escutou Ren dizendo que ninguém amava um professor triste. Como sempre, Kitty tinha enfiado meia dúzia de CDs no aparelho de som de seu escritório, programado para tocar de modo aleatório, e saído de casa enquanto ainda restavam horas para a seleção terminar. Ele não suportava o silêncio. Fiona descobrira isso logo no começo do relacionamento, quando convidará para uma caminhada em sua preciosa Derbyshire e vira, horrorizada, que ele enchera a mochila de fitas cassetes para o Walkman. Várias vezes chegava em casa e, mesmo sem ninguém lá, encontrava o escritório de Kitty reverberando ao som de alguma música, a televisão da sala mugindo como um touro e o rádio da cozinha acrescentando um contraponto enlouquecido à barulheira infernal. Quanto maior o barulho, mais fácil parecia ser para Kitty escapar para seu mundo imaginário. Já Fiona, que precisava de silêncio para se concentrar em qualquer coisa vagamente criativa, considerava aquilo um paradoxo incompreensível. Na primeira vez em que conversaram sobre a possibilidade de morarem juntos, Fiona ressaltou que qualquer propriedade que comprassem tinha de ser capaz de proporcionar um cômodo silencioso para trabalhar. Eles acabaram com uma casa alta e estreita em Dartmouth Park, que tinha pertencido a um roqueiro. Ele havia convertido o sótão em um estúdio à prova de som, o que garantia a Fiona o espaço perfeito para escapar da barulheira de Kitty. E era também grande o suficiente para que ela pudesse instalar um sofá-cama, ideal nas noites em que Kitty ficava escrevendo até altas horas da madrugada por causa do prazo de entrega de algum livro. Às vezes, ela sentia um profundo pesar pelo prolongado sofrimento dos vizinhos. Eles deviam odiar o mês de fevereiro, quando, invariavelmente, o final de um livro se traduzia em Radiohead até a madrugada. Fiona soltou a mochila, entrou no escritório de Kitty no primeiro andar e desligou o som. O abençoado silêncio foi como um bálsamo para sua cabeça. Ela seguiu para o quarto deles no segundo andar, a fim de se livrar da indumentária de caminhada e vestir algo mais confortável. Em seguida, subiu com dificuldade os últimos 2 lances de escadas até seu escritório, sentindo os músculos da perna repuxarem. A primeira coisa que notou foi a luz piscando na secretária eletrônica. 15 mensagens. Poderia apostar que eram todas de jornalistas e não estava com disposição de escutá-las, muito menos responder. Essa era uma daquelas ocasiões em que se sentia absolutamente determinada a não dizer nada que pudesse ser distorcido de acordo com os interesses de alguém mais. Ao colocar o laptop na escrivaninha, Fiona percebeu que Major Berrocal não tinha perdido tempo. Havia uma pilha de papéis na bandeja do fax. Isso ela não podia ignorar. Abafando um suspiro, pegou a pilha, acertou as pontas automaticamente e desceu de novo. Como Kitty havia prometido, seu jantar estava na geladeira. Imaginou por um momento quantos fãs dele acreditariam que o homem que criava cenas de violência gráfica tão fortes a ponto de deixar os críticos com pesadelo era a mesma criatura cuja ideia de relaxamento após um dia duro de trabalho consistia em preparar uma comida elaborada para sua mulher. Eles provavelmente prefeririam acreditar que ele passava as noites em Hampstead Heath, arrancando a cabeça de animaizinhos peludos. Sorrindo ao pensar nisso, Fiona encheu uma taça de vinho branco enquanto esperava o risoto aquecer. Em seguida sentou-se à mesa da cozinha com um fax espanhol e um lápis. Ao olhar de relance para o relógio, decidiu dar uma olhada no noticiário antes de começar a árdua tarefa de decifrar relatórios policiais estrangeiros. A vinheta do Jornal da Noite expeliu seus acordes familiares. A câmera aproximou-se do rosto solene do apresentador. Boa noite. As manchetes de hoje. O homem acusado do assassinato de Hampstead Heath saiu livre após a juíza acusar a polícia de haver montado uma armadilha para capturá-lo. Matéria principal, percebeu Fiona, sem surpresa alguma. As negociações de paz no Oriente Médio estão prestes a entrar em colapso, apesar da intervenção do presidente dos Estados Unidos. E a cotação do rublo cai em virtude do último escândalo do sistema bancário russo. A tela atrás da cabeça do apresentador mudou do logotipo do jornal para o exterior da Corte Criminal Central. Hoje, no Old Bailey, o homem acusado de estuprar e assassinar barbaramente Susan Blanchard foi libertado por ordem da juíza responsável pelo julgamento. A magistrada Justice Mary Delancey afirmou não restarem dúvidas de que a Polícia Metropolitana capturou Francis Blake em uma operação que, segundo ela, foi quase uma caça às bruxas. Apesar da ausência de provas concretas contra o Sr. Blake, disse ela, eles decidiram que ele era o assassino. Vamos falar agora com a nossa correspondente de assuntos internos, Danielle Rutherford, que esteve presente no tribunal hoje. Uma mulher por volta dos 30 anos, com cabelos castanhos emaranhados pelo vento, olhou avidamente para a câmera. Houve uma cena feia hoje no tribunal quando a juíza Justice Delancey ordenou que Francis Blake fosse libertado. A família de Susan Blanchard, que foi estuprada e assassinada enquanto passeava em Hampstead Heath com seus bebês gêmeos, ficou furiosa com a decisão da juíza e a óbvia satisfação de Blake no banco dos réus. A juíza, porém, mostrou-se indiferente aos protestos e condenou a Polícia Metropolitana por seus métodos, que descreveu como uma afronta à democracia civilizada. Agindo de acordo com os conselhos de um perito em perfil psicológico, a polícia preparou uma isca, usando uma atraente detetive para tentar ganhar a confiança do Sr. Blake e induzi-lo a confessar o assassinato. A armação,
que custou centenas de milhares de libras ao orçamento de operações policiais e levou quase 3 meses, não resultou numa confissão direta, embora a polícia acreditasse ter obtido provas suficientes para levar o Sr. Blake a julgamento. A defesa argumentou que o que quer que o Sr. Blake tivesse dito havia sido instigado pela detetive e calculado de modo a impressionar a personalidade que havia falsamente projetado. A juíza concordou com essa visão. Após sua libertação, o Sr. Blake, que passou 8 meses detido em custódia, anunciou que iria buscar uma indenização. A tela de fundo mudou, revelando um homem truculento, de 20 e poucos anos, com cabelo preto curtinho e olhos escuros e fundos. Uma profusão de microfones e gravadores portáteis surgiu na frente de sua camisa branca e paletó preto. Sua voz era surpreendentemente estudada, e ele baixava os olhos com frequência para um pedaço de papel que tinha em mãos. Sempre aleguei minha inocência quanto ao assassinato de Susan Blanchard, e hoje fui absolvido pela corte. No entanto, paguei um preço terrível. Perdi meu emprego, minha casa, minha namorada e minha reputação. Sou inocente, mas passei 8 meses atrás das grades. Vou processar a Polícia Metropolitana por falso encarceramento e pedir indenização. E espero sinceramente que eles pensem 2 vezes antes de acusar outro homem inocente. Ele ergueu os olhos, os quais ostentavam um brilho raivoso e hostil. Fiona estremeceu de modo involuntário. A tela de fundo mudou de novo. Um homem alto num terno cinza amarrotado, cercado por 2 outros vestidos com capa de chuva e com expressões duras como pedra, aproximou-se da câmera de cabeça baixa e boca crispada. A repórter falou em off. O oficial responsável pelo caso, detetive e superintendente Steve Preston, recusou-se a comentar a libertação de Blake. Em depoimento posterior, a Scotland Yard anunciou que no momento não está à procura de nenhum outro suspeito do assassinato de Susan Blanchard. Danielle Rutherford, direto do Old Bailey. De volta ao estúdio, o apresentador anunciou que eles fariam um retrospecto aprofundado do caso após os comerciais. Fiona desligou a televisão. Não precisava escutar a versão resumida dos fatos. Por motivos bastante fortes, ela jamais esqueceria o estupro e assassinato de Susan Blanchard. Não por causa das fotos do corpo feitas pela polícia, nem do relatório da autópsia e nem por seu conhecimento da cena do crime, a meros 20 minutos de caminhada de sua casa, embora tudo isso já fosse terrível o suficiente. Tampouco por causa da brutalidade de um assassino que estuprara e esfaqueara uma jovem mãe na frente de seus 2 filhos gêmeos de 1 ano e meio. O que tornava o assassinato de Hampstead Heath tão importante para Fiona era o fato de marcar o fim de sua cooperação com a Polícia Metropolitana. Ela e Steve Preston eram amigos desde a época de graduação, quando estudavam psicologia em Manchester. Ao contrário da maioria das amizades feitas na faculdade, a deles perdurara, apesar das diferentes opções de carreira. Assim sendo, quando a força policial britânica começou a considerar as vantagens de trabalhar com psicólogos para aumentar suas chances de capturar criminosos reincidentes, pareceu a Steve a coisa mais natural do mundo consultar Fiona. Esse tinha sido o começo de uma relação proveitosa, com a abordagem rigorosa na análise de dados de Fiona complementando a experiência e o instinto dos detetives com os quais trabalhará. Poucas horas depois de descobrirem o corpo de Susan Blanchard, ficou claro para Steve que aquele era exatamente o tipo de caso em que os talentos de Fiona poderiam ser bem aproveitados. Um homem que matava daquele jeito não era um principiante. Steve aprenderá o suficiente em conversas com Fiona, em sua própria leitura para saber que um assassino desse tipo já devia ter deixado sua marca no sistema judiciário. Com sua experiência, Fiona seria capaz de, pelo menos, sugerir que tipo de ficha criminal o suspeito teria. Dependendo das circunstâncias, ela poderia até mesmo indicar a área geográfica em que ele provavelmente morava. Fiona olhava as mesmas coisas que os detetives viam, mas, para ela, elas teriam um significado diferente. Francis Blake surgira como um possível suspeito logo no começo das investigações. Ele fora visto no Heath por volta da hora do assassinato, saindo correndo do mato denso que cercava a pequena clareira onde o corpo de Susan fora encontrado por um passeador de cães que escutara as crianças chorando. Blake era gerente da filial de uma funerária, o que deu a entender aos detetives que ele nutria uma atração nada saudável pela morte. E também já trabalhará no açougue na adolescência, fazendo a polícia acreditar que não se sentia mal em ver sangue. Blake jamais havia sido fichado depois de adulto, porém, na adolescência, fora indiciado 2 vezes, uma por atear fogo a um latão de lixo e outra por agredir um garoto mais novo. Além disso, mostrará-se bastante evasivo quanto ao que estivera fazendo naquela manhã no Heath. Só havia um problema. Fiona não acreditava que Francis Blake fosse o assassino. Ela disse isso a Steve e continuou afirmando a quem mais quisesse ouvir. No entanto, suas sugestões de linhas alternativas de investigação tinham, aparentemente, resultado em nada. Sob o olhar perscrutador de uma mídia raivosa, Steve estava sendo pressionado a realizar uma prisão. Certa manhã, ele aparecerá no escritório dela na universidade. Bastou dar uma olhada em sua expressão dura para Fiona indagar. Eu não vou gostar disso. Vou? Ele fez que não e se jogou na cadeira em frente a ela. Você não é a única.
Tentei argumentar até ficar sem voz, mas às vezes é impossível contornar a política. O comandante passou por cima de mim. Ele convocou Andrew Horsford. Nenhum dos dois precisou dizer nada. Andrew Horsford era um psicólogo clínico que havia trabalhado vários anos no manicômio judiciário cuja reputação só fazia despencar a cada relatório publicado sobre o estabelecimento. Ao montar os perfis, ele utilizava uma abordagem que Fiona, desdenhosamente, chamava de sentimental, orgulhando-se da qualidade de sua intuição, adquirida em anos de experiência prática. O que não seria um problema se ele conseguisse enxergar além do próprio ego, comentara ela sarcasticamente certa vez, após escutar uma de suas palestras. Horsford tivera o que ela considerava uma estreia de sorte no primeiro caso de peso em que montara um perfil, e tirava partido disso desde então, nunca deixando de fornecer à mídia todas as declarações e entrevistas que esta pedisse. Quando a polícia conseguia realizar uma prisão baseada no perfil do criminoso montado por ele, Horsford era rápido em reclamar o crédito. Quando não, a culpa nunca era dele. Diante de um suspeito como Francis Blake, Fiona tinha certeza de que Horsford faria o perfil se adequar ao homem. Então estou fora, declarou ela, com um ar de que a decisão era definitiva. Acredite em mim, você está fora mesmo, replicou Steve, com amargura. Eles decidiram ignorar seu julgamento profissional e minha opinião pessoal. Vão seguir em frente com a armadilha. Orquestrada por Horsford. Fiona balançou a cabeça, exasperada. Ah, pelo amor de Deus! Explodiu ela. É uma péssima ideia. Mesmo que eu achasse que Blake era o seu homem, ainda assim seria uma péssima ideia. Vocês poderiam até conseguir alguma coisa que pudesse ser válida no tribunal se usasse uma psicóloga treinada, com anos de experiência em terapia, para servir de isca, mas, nem com a maior boa vontade, mandar uma policial novata instruída por um idiota como Horsford é a receita certa para o desastre. Steve correu as mãos pelo cabelo escuro que começava a rarear, afastando da testa. Acha que não disse isso a eles? Sua boca se fechou numa expressão de frustração. Tenho certeza que sim. E sei que você está tão irritado quanto eu. Fiona levantou e se virou para olhar pela janela. Não suportava a ideia de deixar transparecer sua humilhação, mesmo para alguém tão próximo quanto Steve. Então é isso. Está tudo acabado com a polícia metropolitana. Nunca mais vou trabalhar com você ou seus colegas de novo. Steve a conhecia bem o suficiente para saber que seria inútil tentar discutir com ela naquele momento. Ele ficará tão zangado com a rejeição de seu próprio julgamento profissional que a ideia de pedir demissão passará rapidamente por sua cabeça. Contudo, ao contrário de Fiona, não havia uma carreira alternativa em que sua experiência pudesse fazer a diferença, portanto afastara a ideia com a desculpa autoindulgente de orgulho ferido. Esperava que, com o tempo, Fiona fizesse o mesmo. Mas não era a hora de sugerir isso. Não posso culpá-la. F.I., disse com tristeza. Sinto muito perder você. Já recomposta, ela o encarou. Não sou a única a quem você vai dizer que sente muito antes de tudo isso terminar, retrucou ela com suavidade. Mesmo então, percebera que as coisas poderiam acabar muito mal. Os oficiais da polícia, desesperados por uma prisão e apoiados por um psicólogo aparentemente respeitável que lhes dizia o que queriam ouvir, não ficariam satisfeitos até que seu homem estivesse atrás das grades. Fiona não sentia prazer algum em verificar que tinha acertado em cheio. Capítulo 3. A fortaleza medieval de Toledo foi construída sobre uma escarpa rochosa, quase toda delimitada por uma curva do rio Tejo. O rio profundo e as escarpas íngremes proporcionavam uma defesa natural para a maior parte da cidade, restando apenas uma estreita faixa de terra a ser protegida contra os inimigos. Hoje em dia, uma bela estrada contorna a margem mais distante do Tejo, numa descida íngreme que parte da catedral ricamente ornamentada e do Alcázar, com suas linhas severas, proporcionando visões panorâmicas de um emaranhado de prédios que adquirem um tom de mel sob a luz do sol. Isso era tudo que Fiona se lembrava de um dia quente e empoeirado 13 anos antes, quando explorara a cidade com mais 3 amigos. Eles estavam celebrando o final do doutorado com um tour pela Espanha, num trailer velho da Volkswagen, visitando as principais cidades e pontos turísticos. Para Fiona, Toledo significava El Greco, Fernando e Isabel, e vitrines cheias de armaduras e espadas. Se alguém tivesse dito àquela jovem psicóloga acadêmica que ela voltaria ali um dia para prestar serviço de consultoria à polícia espanhola, ela teria imaginado que a pessoa estava sob efeito de algum alucinógeno. O primeiro corpo fora encontrado em meio ao mato de uma ravina funda que descia até o rio Tejo, a cerca de 1,5 quilômetros dos portões da cidade. Segundo a tradição local, o arroio ostentava o revoltante nome de La Degolada, a mulher com a garganta cortada, de acordo com o dicionário de espanhol de Fiona. Dizia-se que o corpo original de La Degolada era de uma cigana que seduzira um dos guardas, permitindo que a cidade sofresse uma emboscada. Sua punição por fazer um soldado perder a cabeça foi literalmente perder a própria. Ela teve a garganta cortada com tamanha violência que foi praticamente decapitada.
Fiona percebeu quase sem surpresa alguma que o dossiê fornecido pelo Major Berrocal não dizia o que havia acontecido com o soldado. A vítima de agora era uma cidadã alemã de 25 anos, Martina Albrecht. Martina trabalhava como guia freelancer, conduzindo o grupo de turistas de língua alemã por Toledo. Segundo amigos e vizinhos, Martina tinha um caso com um homem casado, um jovem oficial do exército espanhol agregado ao Ministério da Defesa, em Madrid. Na noite do crime, ele estava em um jantar oficial na capital, a pouco mais de 65 quilômetros do local. Eles ainda estavam bebendo café e conhaque na hora em que o corpo dela fora encontrado, portanto ele havia sido completamente descartado como suspeito. Além disso, os amigos de Martina declararam que ela estava bem feliz com a falta de compromisso na relação, e não dissera nada que indicasse haver algum problema entre eles. O corpo fora encontrado pouco antes da meia-noite por um casal adolescente que tinha estacionado a motocicleta ao lado da estrada e descido a ravina, a fim de se esconder de olhares indiscretos. Eles também haviam sido descartados como suspeitos, embora o pai da menina tivesse, em depoimento, acusado o namorado de ser perfeitamente capaz de cometer o assassinato, tendo como base o fato de ele estar planejando deflorar uma jovem inocente. De acordo com os relatórios da perícia, Martina encontrava-se deitada de costas sob a luz do luar, com os braços e as pernas estirados. O legista relatou que sua garganta fora cortada da esquerda para a direita por alguém que devia estar atrás dela e usou uma lâmina longa e bastante afiada, possivelmente uma baioneta. No entanto, seria difícil afirmar com precisão e, como Toledo era famosa por seu aço, a venda de facas com pontas afiadas era uma ocorrência diária nas dúzias de lojinhas para turistas que pontilhavam as ruas principais. A morte viera rapidamente, o sangue jorrando das caroças cortadas em um par de jatos. Suas roupas estavam empapadas de sangue, o que indicava que, na hora do crime, ela devia estar de pé e não deitada. Um exame mais aprofundado revelou o tecido da vagina dilacerado por repetidas estocadas com uma garrafa de vinho quebrada. A relativa ausência de sangue no local indicava que, graças a Deus, Martina já estava morta nesse momento. A garrafa era de um vinho tinto barato, Manchega, vendido em quase todas as lojas da região. O único outro item de interesse encontrado na cena do crime era um guia de Toledo em alemão manchado de sangue. O nome, endereço e telefone de Martina estavam escritos no verso da capa, em sua própria caligrafia. Não havia nenhuma evidência forense significativa, nem nenhuma indicação de como Martina fora levada até la degolada. Não era um lugar de difícil acesso. A rota panorâmica em torno do Tejo cruzava por ali, e havia muitos lugares nas redondezas onde um carro poderia ter sido escondido. Segundo mulher com quem ela dividia o apartamento, próximo à estação, Martina chegará do trabalho por volta das 7. Elas tinham comido juntas, pão, queijo e salada, e, em seguida, sua companheira de casa saíra para encontrar um grupo de amigos. Até então, Martina não tinha planos, tendo dito que talvez saísse para tomar um drink depois. Os oficiais da polícia vasculharam os cafés e bares que ela costumava frequentar, mas ninguém confirmou tê-la visto naquela noite. Os membros do grupo para o qual ela servirá de guia no dia anterior haviam sido interrogados ao chegarem a Aranjuez no dia seguinte, mas nenhum deles percebera qualquer interesse particular na jovem por parte de algum colega do grupo. Além disso, todos haviam passado a noite juntos numa festa flamenca. Todos eles tinham seu álibi confirmado por pelo menos 3 outros membros do grupo. Na ausência de pistas concretas, a busca estava estagnada. Era, pensou Fiona, o tipo de investigação frustrante, tipicamente provocada pelo primeiro crime de uma série, em que o criminoso era inteligente o suficiente para saber como cobrir seus rastros, além de não temer ser capturado. Sem conexão óbvia entre vítima e assassino, era sempre mais difícil identificar caminhos dignos de serem investigados. Então, 2 semanas depois, um segundo corpo apareceu. Um espaço relativamente curto, notou Fiona. Dessa vez, a cena do crime foi o grande monastério de San Juan de los Reis. Ela se lembrava dos claustros, um gigantesco quadrilátero ornamentado com estranhas gárgulas. Fora ali, lembrou-se que um de seus amigos vira a imagem bizarra de uma gárgula invertida. Em vez de uma carranca grotesca decorando uma bica, essa estátua consistia em um corpo da cintura para baixo, como se o dono do corpo tivesse enfiado a cabeça contra o muro. A característica singular da igreja em si era o arranjo de algema e correntes penduradas em sua fachada. Elas eram as mesmas correntes que os conquistadores mouros usavam para prender os cristãos capturados em Granada. Quando o poderoso exército de Fernando e Isabel derrotou os mouros e recuperou Granada, os monarcas decretaram que as correntes deveriam ser penduradas na igreja em memória dos mortos. Fiona se lembrava muito bem de sua aparência bizarra sob a luz do sol, fel preto contra a pedra dourada e decorada da fachada. A segunda vítima era um estudante americano de arte sacra, James Paul Palango. Seu corpo tinha sido encontrado ao amanhecer por um gari que varria a rua ao lado dos claustros do monastério de San Juan de los Reis. Ele acabará de virar a esquina e passar para a calçada da frente da igreja, quando seus olhos perceberam algo acima de sua cabeça. Palango estava suspenso por um par de correntes. E, sob a luz suave do amanhecer, algo brilhava em torno da carne macia de seu pescoço.
Quando desceram o corpo, ficou claro que ele fora estrangulado com uma coleira de cachorro, em seguida, preso às correntes com 2 pares de algemas. O legista relatou também que o corpo de Palango fora sodomizado repetidas vezes com o gargalo quebrado de uma garrafa de vinho, a qual continuava dentro do ânus esfacelado. Mais uma vez, não havia nenhuma evidência forense significativa. O interessante é que, dentro de um bolso de Palango, haviam encontrado um guia de Toledo. As investigações revelaram que Palango era um cristão evangélico, oriundo de uma família rica da Geórgia. Ele estava hospedado no hotel que ficava no alto de um penhasco do outro lado do rio, de frente para a cidade. Segundo o gerente do hotel, Palango jantara cedo depois saíra em seu carro alugado, por volta das 9 horas. O carro foi posteriormente descoberto em um estacionamento que ficava em frente ao Alcázar. Extensos interrogatórios na vizinhança revelaram que o americano havia tomado um café na Plaza de Zocodover, no coração da cidade antiga. Porém, em virtude da confusão noturna daquela área turística, ninguém percebera quando ele saíra do café ou se estivera sozinho. E ninguém mais o vira desde então. Fiona recostou-se na cadeira e esfregou os olhos. Não era de surpreender que o Major Berrocal estivesse tão ansioso por sua ajuda. A única informação relevante que a polícia conseguirá coletar era a de que o assassino tinha de ser forte o suficiente para subir uma escada com um homem de 64 quilos e ousado bastante para exibir sua vítima em um local público. Em uma nota escrita à mão, o Major Berrocal ressaltava que, após o fechamento do café mais próximo, nas primeiras horas da madrugada, a área em torno da igreja tornava-se erma, embora pudesse ser vista por várias casas. O assassino havia escolhido o ponto mais distante da fachada para exibir o corpo, onde seria menos provável que alguém o visse. Fiona recostou-se novamente e esticou os braços acima da cabeça enquanto contemplava a informação que tivera tanto trabalho em decifrar. Profissionalmente, era interessante, não havia dúvidas quanto a isso. O que precisava considerar era se poderia oferecer algo relevante à investigação. Já trabalhará com a polícia europeia em diversas ocasiões e várias vezes se sentirá limitada por sua falta de conhecimento dos costumes sociais. Por outro lado, já começava a ter uma vaga ideia de como esse assassino operava e onde a polícia poderia iniciar sua busca. Uma coisa era certa. Enquanto ela hesitava, ele estaria planejando seu próximo assassinato. Fiona encheu a taça novamente e tomou sua decisão. Capítulo 4. Fiona já estava no meio da escada com o guia da Espanha quando escutou a porta da frente se abrir. "Olá!" gritou. "Trouxe Steve comigo", replicou Kitty, a voz relaxada pelo álcool acentuando seu sotaque de Manchester. Fiona estava cansada demais para apreciar a perspectiva de ficar acordada até tarde bebendo e conversando. Mas, pelo menos, era só Steve. Ele era parte da família, bastante acostumado à companhia deles para se importar que ela fosse se deitar e os deixasse a sós. Fiona desceu o último lance de degrau e olhou para os dois. Os homens mais importantes de sua vida. Eles formavam um contraste estranho. Steve, alto, moreno e magrelo. Kitty, com seu torso largo e musculoso fazendo parecer mais baixo do que era, a cabeça raspada brilhando sob a luz. Steve, com seus olhos sagazes e dedos longos, é quem parecia o intelectual, enquanto Kitty dava a impressão de um tira-durão que trabalhava como leão de chácara nas horas vagas. Os dois se viraram para ela, os rostos corados se abrindo num sorriso idêntico de garotinhos encabulados. "Pelo visto, o jantar foi bom", observou Fiona com sarcasmo, descendo rapidamente o restante dos degraus. Ela ficou na ponta dos pés para dar um beijo no rosto de Steve. Em seguida, deixou que Kitty a envolvesse em seus braços. Kitty plantou-lhe um beijo estalado na boca. "Sentimos sua falta", disse, soltando-a e seguindo para a cozinha. "Sentiram nada", retrucou Fiona. "Vocês tiveram uma ótima noite sozinhos. Só os rapazes. Comeram quilos de carne de animais mortos. Beberam." Ela fez uma pausa, inclinando ligeiramente a cabeça para analisá-los. 3 garrafas de vinho tinto. Ela nunca erra, interrompeu Kitty. "E conversaram sobre como endireitar o mundo", concluiu Fiona. "Ficaram muito melhor sem mim." Steve sentou numa das cadeiras da cozinha e aceitou o copo de conhaque que Kitty lhe ofereceu. Ele estava com o ar de um homem sob ataque que finalmente sente ter alcançado um porto seguro. Ergueu seu copo num brinde insolente. "Que nossos inimigos se deem mal." "Você está certa, F. Só que pelos motivos errados", disse ele. Fiona sentou-se em frente a ele e puxou a taça de vinho para si, intrigada. "Acho difícil de acreditar", replicou ela, com implicância. "F. Só fiquei feliz por você não estar lá porque sei que você já está com a cabeça cheia o suficiente, e não precisava me ouvir reclamar sobre como eu nunca teria passado pelas humilhações de hoje se tivesse trabalhado com você em vez de com aquele idiota do Worsford." Steve ergueu a mão para indicar a Kitty que um dedo de conhaque era mais do que suficiente. Kitty se recostou contra a bancada da cozinha, envolvendo seu copo com ambas as mãos para aquecer o álcool. "Você está certo quanto à cabeça cheia." Ele riu, o orgulho que sentia por ela visível no sorriso afetuoso. "Os iguais se reconhecem", devolveu Fiona.
Sinto muito que você tenha tido um péssimo dia, Steve. Antes que ele pudesse responder, Kit se intrometeu. Era para acontecer. Aquela investigação estava condenada desde o princípio. De qualquer forma, vocês nunca conseguiriam escapar impunes com o engodo daqueles no tribunal, mesmo que Blake tivesse mordido a isca e confessado tudo, tintim por tintim. Os júris britânicos não engolem uma emboscada. Qualquer inglês médio considera trapaça armar para alguém quando a prova não foi coletada de maneira correta. Não use meias palavras. Kit, diga logo o que você realmente pensa, retrucou Steve, com sarcasmo. Esperava que vocês dois já tivessem chegado a uma conclusão, protestou Fiona com suavidade. Ah, chegamos, respondeu Steve. Sinto como se tivesse usado uma camisa de silício o dia inteiro. Ei, eu não disse que a culpa era sua, lembrou Kit. A gente sabe que passaram por cima de você. Se alguém devia estar se autoflagelando, esse alguém é seu comandante. Mas pode apostar sua aposentadoria que, hoje à noite, Teflon Telfor vai lavar as mãos com um frasco inteiro de detergente, tal qual Pôncio Pilatos. Vai ser assim. Bom, é verdade, mas às vezes você precisa deixar que os oficiais mais jovens tomem as decisões. E eu achei que Steve Preston fosse conseguir lidar melhor com o caso, concluiu ele, imitando a voz grave do chefe de Steve. Steve olhou fixamente para seu conhaque. Kit não estava dizendo nada que ele já não soubesse, mas escutar isso da boca de outra pessoa não deixava o fracasso com um gosto menos amargo. No dia seguinte, teria de encarar os colegas sabendo que era a pessoa designada para carregar a cruz. Alguns conheciam suficientemente bem a política para perceber que ele não era nada além do que o bode expiatório da vez, mas muitos outros adorariam a chance de rir pelas suas costas. Esse era o preço a pagar por seus antigos sucessos. E, no ambiente competitivo do alto escalão da Polícia Metropolitana, você era apenas considerado por seu último sucesso ou fracasso. Vocês realmente não estão atrás de mais ninguém? Perguntou Fiona, percebendo a depressão de Steve e tentando dar um rumo mais positivo à conversa. Steve assumiu um ar rebelde. Essa é a posição oficial. Dizer qualquer outra coisa agora vai fazer com que pareçamos mais cabeças duras do que já parecemos. Mas não estou feliz com isso. Alguém matou Susan Blanchard, e você sabe melhor do que eu que esse tipo de assassino não vai parar por aí. E o que você vai fazer com relação a isso? Quis saber, Fiona. Kit lançou-lhe um olhar especulativo. Acho que a pergunta é, o que você vai fazer com relação a isso? Fiona fez que não, tentando não demonstrar sua irritação. Ah, não tente fazer com que eu me sinta culpada. Eu disse que nunca mais trabalharia para a Polícia Metropolitana de novo, não depois desse fiasco, e falei sério. Steve abriu as mãos num gesto conciliatório. Ei, mesmo que eu fosse responsável pelo orçamento, não te insultaria dessa forma. Kit agarrou uma das cadeiras, sentou de pernas abertas. Mas ela me ama. Eu posso insultá-la. Vamos lá, Fiona. Não ia doer nada se você desse uma olhada no material da emboscada. Ia? Só como um exercício acadêmico. Fiona suspirou. Você só quer material em casa para poder meter o bedelho e dar uma olhada nele, disse ela, mudando de tática. É tudo grão para seu pequeno e horripilante moinho, não é mesmo? Isso não é justo. Você sabe que eu nunca bisbilhoto material confidencial, replicou Kit, com uma expressão indignada. Fiona soltou uma risadinha. Te peguei. Kit riu. Muito justo, chefe. Steve recostou-se na cadeira, pensativo. Por outro lado, cresçam vocês dois, resmungou Fiona. Tenho coisa melhor a fazer do que avaliar a pequena e suja operação de Andrew Worsford. Steve analisou Fiona. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que tipo de desafio poderia dobrar sua teimosa resistência, e estava desesperado bastante para arriscar. O problema, F.I., é que as pistas estão realmente frias. Já faz mais de um ano que Susan Blanchard foi assassinada e quase 10 meses desde que deixamos de prestar atenção em qualquer outra pessoa que não Francis Blake. Não quero deixar o caso sem solução. Não quero que seus filhos cresçam com um monte de perguntas sem respostas. Você conhece muito bem o tipo de dor emocional gerada pela falta de informação. Eu realmente quero saber o filho da mãe que fez isso. Mas precisamos de pistas frescas, comentou ele. E, como Kit disse, isso pode, no mínimo, ser útil para você profissionalmente. Fiona bateu a porta da geladeira com mais força do que o necessário. Você é um sujeitinho manipulador, reclamou ela. No entanto, saber que ele estava deliberadamente apertando seus botões não impediu que reconhecesse o mérito do argumento. Sentindo-se atingida, tentou uma última estratégia de defesa. Steve, não sou uma psicóloga clínica. Não passo os dias escutando as pessoas falarem de suas vidinhas deprimentes. Trabalho com análise de números. Lido com fatos e não impressões. Mesmo que eu me sentasse e engolisse meu desdém por tempo suficiente para analisar os arquivos da emboscada, não sei se teria algo de útil a acrescentar no final. Mas isso não ia machucar. Ia? Intrometeu-se Kit. Não é como se você estivesse voltando atrás na sua palavra e retomando o trabalho com a Polícia Metropolitana. Você estaria apenas fazendo um favor pessoal pro Steve. Quero dizer,
Era só para ele. Steve está angustiado. E ele é o seu melhor amigo. Você não quer ajudá-lo? Fiona sentou e se inclinou para frente, de modo que o cabelo castanho, cortado na altura dos ombros, cobrisse seu rosto como uma cortina. Steve abriu a boca para falar, mas Kit fez sinal para que ele continuasse calado, murmurando entre os lábios. Não. Steve ergueu um ombro, num dar de ombros pela metade. Por fim, Fiona suspirou fundo e afastou o cabelo com as duas mãos. Merda, eu faço, concordou. Ao ver o sorriso de satisfação de Steve, ela acrescentou. Não estou prometendo nada, lembre-se disso. Mande as coisas para mim de manhã cedinho que eu dou uma olhada. Obrigado, F.I., agradeceu ele. Mesmo que seja um tiro no escuro, preciso de toda a ajuda que puder arrumar. Fico muito feliz. Ótimo. E devia mesmo, replicou ela, séria. Agora, podemos falar de outra coisa. Já passava da meia-noite quando Fiona e seu guia da Espanha finalmente foram para a cama. Ao sair do banheiro, Kit viu o guia e franziu o senho. Curioso. Essa é uma forma sutil de me dizer que está na hora de começarmos a planejar umas férias? Perguntou ele, escorregando para debaixo do edredom e aconchegando-se a ela. Quem me dera. Sinto muito, mas é trabalho. Recebi um pedido hoje da polícia espanhola para atuar como consultora. 2 assassinatos em Toledo que parecem o início de uma série. Presumo, então, que você decidiu aceitar. Fiona balançou o livro debaixo do nariz dele. É o que parece. Preciso conversar com ele de manhã sobre os aspectos práticos, mas não acredito que vá ser difícil tirar alguns dias para ir até lá no fim da semana. Kit virou-se de costas e cruzou os braços acima da cabeça. E eu achando que você estava planejando férias românticas em Torremolinos. Fiona colocou o livro de lado e se virou para fitar Kit, acariciando os pelos escuros no peito dele. Você podia ir comigo se quisesse. Toledo é uma bela cidade. Não é como se você não fosse conseguir arrumar nada para se distrair enquanto eu estivesse trabalhando. Além disso, uns dias de folga não vão lhe fazer mal. Ele passou um braço em volta dos ombros dela e a puxou mais para perto. Estou atrasado com o livro. Se você não estiver aqui no fim de semana, vou ter uma boa desculpa para me trancar e trabalhar o dia inteiro. Você pode trabalhar em Toledo. A mão dela desceu para o abdômen. Com você para me distrair, vou trabalhar o dia inteiro. E, levando em conta as experiências anteriores, provavelmente metade da noite. Ela se ajeitou para ficar mais confortável ao lado dele. Pelo visto, não vai fazer diferença alguma se eu ficar em casa. Você ia gostar. Fiona bocejou. É uma cidade interessante. Pode servir de inspiração. Nunca se sabe. Certo. Já me vejo escrevendo um romance sobre um serial killer espanhol. E por que não? É um trabalho sujo, mas alguém tem de fazer. Só achei que você fosse apreciar uma folga em um lugar onde a comida é espetacular. A voz dela falhou. Sonolenta. Eu também penso em outras coisas além do meu estômago, protestou ele. Não é em Toledo que estão todos o Greco? Isso mesmo, respondeu Fiona. A casa dele também. Os olhos dela estavam fechados e a voz tornou-se um murmúrio, indicando que ela estava escorregando irreversivelmente para o mundo dos sonhos. Bom, isso faz com que a viagem pareça valer a pena. Talvez eu vá. Afinal, observou Kit. Não houve resposta. O fato de Fiona ter madrugado e caminhado 16 quilômetros pela imensidão inóspita de Derbyshire havia finalmente cobrado seu preço. Kit sorriu e esticou o braço livre para pegar a cópia do livro de James Sallis em sua mesinha de cabeceira. Ao contrário de Fiona, ele nunca conseguia adormecer sem antes suprir sua dose diária de horror. A diferença, ponderou ele, é que sabia que o que estava lendo era ficção. Não importava que não tivesse resolvido o crime ao apagar a luz. Seus assassinos não iriam matar novamente até que estivesse preparado para eles. Capítulo 5. O voo para Madrid não estava lotado. Sem esperar que Fiona pedisse, Kit deixou com 2 poltronas só para si e se sentou do outro lado do corredor. Logo após a decolagem, ele abriu o laptop e começou a trabalhar, o Alckmin abafando qualquer barulho que pudesse distraí-lo. No caminho até o aeroporto, havia implicado com ela, perguntando quando ia começar a analisar o grosso material que Steve mandara entregar na casa e que ela estivera propositalmente ignorando nos últimos 2 dias. Fiona vinha se escondendo atrás da necessidade de se familiarizar com o material de Toledo, mas, se fosse honesta, precisaria reconhecer que já fizera isso. Agora não tinha desculpas, e o voo era longo o suficiente para começar a saborear o que teria de digerir. A primeira sessão começava com uma página de anúncios pessoais no time out. No decorrer dos longos interrogatórios policiais, Blake havia admitido que, embora namorasse há bastante tempo uma comissária de bordo, gostava de responder a mulheres que colocavam anúncios na coluna de corações solitários. Ele dissera que preferia as que pareciam inseguras, porque elas sempre se sentiam gratas por conhecer um sujeito boa-pinta como ele. Também admitia que o sexo era seu principal interesse, mas insistia que não gostava de perder tempo com mulheres bonitas, porém burras.
Pelo que Fiona se lembrava das transcrições originais dos interrogatórios, Blake mostrará-se confiante, até mesmo arrogante, quanto à sua capacidade de atrair as mulheres, um homem que sabia o que queria e não tinha dúvida de que podia conseguir. Ele definitivamente não dava a impressão de ser fraco ou inseguro. Baseado em sua própria interpretação dos interrogatórios, Oxford montara vários anúncios para atrair o suspeito. As primeiras tentativas obtiveram numerosas respostas, embora nenhuma de Blake. Isso é que é entrar na cabeça do assassino, murmurou Fiona entre os dentes. A segunda vez, porém, atingira o alvo. Blake havia respondido ao seguinte anúncio: mulher branca, solteira, 26 anos, magra, nova em Londres, procura homem para conversar, jantar, ver filmes, apresentá-las coisas boas e interessantes da cidade. Senso de humor indispensável. Favor enviar fotos. Blake se descrevera como um profissional de 29 anos que gostava de ir ao cinema, ler e caminhar pelos parques londrinos, além de apreciar a companhia feminina. Sob a orientação de Andrew Oxford, a detetive novata Erin Richards escrevera a seguinte resposta: Caro Francis, obrigada pela sua carta. Ela foi, sem dúvida, a mais interessante que recebi. Preciso confessar que estou um pouco nervosa com relação a isso, pois não é o tipo de coisa que faço normalmente. Você se importaria se nos correspondêssemos um pouco mais antes de marcarmos um encontro? Como você, gosto muito de ir ao cinema. Que tipo de filme você prefere? Embora eu saiba que esse não é o gênero normalmente preferido pelas mulheres, adoro todos aqueles suspenses macabros, como Os 7 Crimes Capitais, 8mm e Fargo, e também os filmes de Hitchcock, como Psicose. Mas é preciso que a trama seja boa para me atrair. Com relação à leitura, não leio tanto quanto deveria. Meus autores prediletos são Patrícia Corvel, Kitty Marty e Thomas Harris. Às vezes, leio histórias reais de assassinatos também. Não conheço Londres bem o suficiente para saber onde é seguro caminhar. A gente lê coisas terríveis nos jornais, pessoas sendo assaltadas e estupradas nos parques, e isso me deixa um pouco tensa, pois não sou daqui. Quem sabe um dia você possa me mostrar alguns de seus lugares prediletos para passear. Sou funcionária pública. Nada muito interessante, sinto dizer. Trabalho como secretária no Ministério da Agricultura. Mudei-me de Beckley, em Suffolk, depois que minha mãe faleceu. Não havia nada que me prendesse lá, visto que meu pai morreu uns 2 anos antes dela, e não tenho irmãos ou irmãs. Achei por bem vir me aventurar em Londres. Adoraria saber um pouco mais de você, se achar que temos coisas em comum suficientes para apreciarmos a companhia um do outro. Pode enviar a carta para minha caixa postal, pois vou mantê-la por mais umas 2 semanas. Sinceramente, Eileen Rogers Blake enviará a resposta para a caixa postal. Cara Eileen, obrigado pela carta adorável. Sim, acho que temos muito em comum. A princípio, parecemos gostar dos mesmos tipos de livros e filmes. Posso entender porque você se sente um pouco nervosa em andar em Londres sozinha. Sempre morei aqui e há muitos lugares na cidade que não conheço. Às vezes fico um pouco ansioso se preciso ir a algum deles a trabalho, pois é bem fácil acabar em algum local desconhecido, que nos pareça ameaçador. Deve ser muito mais difícil para uma mulher sozinha. Ficaria feliz em servir de guia para você. Conheço bem Hampshire Heath, Regent's Park e Hyde Park, passeio bastante por eles. Entendo que deva se sentir um pouco nervosa em encontrar um estranho como eu, mas gostaria de conversar com você pessoalmente. Não posso deixar de imaginar que devemos ter muito a dizer um ao outro. Podemos marcar em algum lugar público, como é recomendado que se faça na primeira vez. Eu poderia encontrá-la no sábado à tarde para tomarmos um café. Que tal o Hard Rock Café, na esquina do Hyde Park, às 3? Você pode me ligar para confirmar os detalhes se quiser. Por favor, diga que sim. Você me parece ser o tipo de mulher que eu gostaria de conhecer. Respeitosamente, Francis Blake o peixe mordera a isca com inacreditável facilidade, pensou Fiona. Não porque Oxford tivesse sido particularmente esperto ou sutil no modo como orquestrar a abordagem. Blake é quem se mostrará surpreendentemente ávido em fazer contato, apesar de estar sendo objeto de tamanha atenção policial. Talvez fosse esse motivo. Talvez ele estivesse desesperado por uma trégua com alguém que não fizesse ideia do que ele estava passando nas mãos dos oficiais de justiça. Para um homem que parecia gostar de estar no controle, devia ser enfurecedor estar cercado de pessoas que pensavam saber mais sobre ele do que na verdade sabiam. Uma estranha que não soubesse que ele estava sendo suspeito de um crime permitiria que se sentisse mais relaxado. Quaisquer que fossem as razões, a operação pôde seguir em frente. A detetive Richards telefonou para Blake e marcou o encontro. O telefonema durou cerca de 10 minutos, notou Fiona. Eles conversaram sem que se sentissem desconfortáveis, na maior parte do tempo sobre filmes que tinham visto recentemente, e então combinaram o encontro. Na primeira vez, como em todas que se seguiram, Richards usou uma escuta, transmitindo a conversa para uma van de apoio que o vigiava discretamente o tempo todo. Richards desempenhou bem seu papel, mantendo o equilíbrio apropriado entre nervosismo palpável e cordialidade amigável. Eles tomaram um café. Em seguida, Blake sugeriu uma pequena caminhada pelo parque, antes de se despedirem.
Enquanto caminhavam, ele mostrou a ela os lugares que poderia visitar sozinha em segurança e os que deveria evitar. Parecia saber exatamente quais áreas eram abertas e bem iluminadas e quais eram escuras, flanqueadas por arbustos que poderiam proporcionar esconderijos para alguém com uma intenção duvidosa. Não era o tipo de análise que uma pessoa comum faria do ambiente, pensou Fiona. Da mesma forma que alguém que quase morre num incêndio passa a ter um interesse fora do comum por saídas de incêndio. Apenas uma pessoa que pensasse em usar um parque para algo além de afresco e exercícios veria o entorno da forma como Francis Blake via. Ele olhava o mundo como um predador, e não como uma vítima. No entanto, isso não fazia dele um assassino. Ele podia ser um assaltante, um voyeur, um exibicionista ou um estuprador, o que o levaria a exibir o mesmo tipo de atitude. Horsford, porém, permitirá-se acreditar que Blake era um assassino e interpretar seu comportamento de acordo com essa suposição. Isso ficava claro em suas anotações sobre o encontro. A conversa tinha sido inofensiva o suficiente, mas, mesmo assim, Horsford vira o que desejava ver. Perceber isso deixava Fiona profundamente deprimida. Qualquer análise objetiva do material estava, de antemão, comprometida, uma vez que a visão precipitada de Horsford a respeito da atitude de Blake havia ditado todas as ações subsequentes da polícia. Os encontros prosseguiram 2 ou 3 vezes por semana. No quarto encontro, Richards mencionou o assassinato de Susan Blanchard ao falar das coisas terríveis que aconteciam com as mulheres na cidade. Blake replicou de imediato. No dia, eu estava lá. No Health, quero dizer. Devo ter passado pelo lugar quase na mesma hora em que ela foi estuprada e morta. Richards fingiu ficar chocada. Meu Deus, deve ter sido horrível. Não percebi nada na hora. Bom, claro que não. Caso contrário, eu teria soado o alarme. Mas não posso deixar de pensar que se tivesse escolhido uma rota um pouquinho diferente, se tivesse subido um monte por trás dos arbustos, em vez de seguir pela trilha, teria me deparado com o assassino. Gabou-se ele. Essa conversa era importante. Fiona sabia. Só que mais uma vez era passível de uma interpretação diferente daquela que Horsford intuíra. Para ele, isso significara que Blake era um assassino desesperado para falar de seu crime, ainda que de modo indireto. Para Fiona, isso significava algo completamente diferente. Ela fez uma anotação em seu caderninho e continuou. No final da terceira semana, Blake começou a direcionar a conversa para o tema sexo. Segundo ele, estava na hora de levarem o relacionamento deles para o estágio seguinte, além de idas ao cinema, caminhadas e jantares. Richard recuou ligeiramente, como tinham lhe instruído que fizesse, dizendo que queria ter certeza de que eles eram compatíveis antes de dar esse passo definitivo e dormir com ele. O plano era levar a conversa para fantasias sexuais. Fiona precisou reconhecer que essa tinha sido uma manobra esperta da parte de Horsford, embora ela própria talvez tivesse abordado o assunto de forma mais indireta. Aí morava a diferença. Não era uma psicóloga clínica. Em questões desse tipo, precisava concordar que seu instinto provavelmente não era o melhor guia. Foi a vez de Richards conduzir o rumo da conversa. E ela não perdeu tempo. Não é que fosse inexperiente no tocante a sexo, disse. No entanto, por experiências anteriores, percebia que os homens com os quais dormia rapidamente a entediavam. Eles são tão previsíveis, tão convencionais, reclamou ela. Quero ter certeza de que o próximo homem com quem me envolver terá imaginação, que me levará a lugares que nunca conheci. Blake imediatamente perguntou o que ela queria dizer com isso. Como Horsford devia tê-la instruído, Richards recuou de novo, dizendo que não sabia se poderia discutir um assunto desse de modo tão aberto no meio do Regent's Park. Ela explicou que precisaria viajar na semana seguinte para um curso de treinamento em Manchester, e disse que escreveria para ele. Me sinto um pouco exposta aqui, disse ela. Acho melhor colocar isso no papel. Aí, se você ficar chocado demais e desistir de mim, não precisarei ver sua cara, certo? Blake pareceu se divertir com a alternância entre indecência e timidez. Aposto que nada do que você disser vai me chocar, replicou ele. Prometo, você é quem manda. Aileen, vou levá-la a esses lugares. Aonde for, o que você quiser. Me escreva essa carta hoje à noite para que eu a receba na segunda de manhã, e garanto que você vai ficar louca para voltar o mais rápido possível para Londres, assim que receber minha resposta. De alguma forma, Fiona duvidava disso. No entanto, não tinha tempo de esclarecer suas dúvidas e ver como as coisas terminavam. Kit já guardara o laptop. As luzes de apertem os cintos estavam acesas e a tripulação já estava se dirigindo para suas poltronas, a fim de se preparar para o pouso. O Major Berrocal estaria esperando por eles no portão de chegada, e um trabalho em que acreditava ser capaz de proporcionar conselhos úteis sempre teria prioridade sobre algo já destruído por outra pessoa. Por enquanto, as fantasias pervertidas de Francis Blake e Erin Richards teriam de permanecer na pasta. Capítulo 6. O Major Berrocal não estava esperando por eles no portão de chegada. Na verdade,
Encontrava-se ao lado da porta do avião quando esta se abriu, batendo o pé com impaciência. Sem dúvida, ele conseguirá transmitir uma mensagem para a tripulação, pois, assim que eles se levantaram após o pouso, uma aeromoça aproximou-se de Fiona e pediu que ela acompanhasse até a frente do avião, a fim de pudesse desembarcar antes dos outros passageiros. Kitty a seguiu logo atrás, oferecendo seu melhor sorriso para a aeromoça e dizendo: "Estamos viajando juntos." A primeira impressão que Fiona teve do policial espanhol foi de uma tremenda energia mal contida. Ele tinha uma estatura mediana, era magro e pálido, com olhos azul escuros que nunca se aquietavam. Seu terno cinza chumbo dava a impressão de ter sido passado naquela manhã, e as botas pretas brilhavam como os sapatos dos militares. Esses dois detalhes destoavam do cabelo preto revolto, comprido o suficiente para cobrir o colarinho da camisa. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça, ao mesmo tempo educado e brusco, e disse: "Obrigado por vir, doutora. Obrigada por vir nos receber. Major, esse é meu companheiro, Kitty Marty. Eu comentei que ele viria comigo." Kitty estendeu a mão. "Prazer em conhecê-lo." "Não se preocupe, não vou atrapalhar vocês." Berrocal respondeu com um aceno de cabeça, indiferente. "Tenho um carro à nossa espera", falou para Fiona, esticando o braço para pegar a maleta e o laptop dela. "Senhor Marty, se não se importar, siga para o setor de bagagens. Um de meus homens irá encontrá-lo lá. Ele levará o senhor e suas malas para seu hotel em Toledo." Berrocal puxou um cartão do bolso da camisa. "Este é o número do meu celular. Se quiser falar com a Dra. Cameron, ela vai estar comigo." Ele ofereceu um sorriso tímido e partiu pela ponte de embarque rumo ao corredor principal. "Senhor amigável", ironizou Kitty. "Senhor sob pressão, acho eu", replicou Fiona. Ela passou um braço em volta de Kitty e lhe deu um abraço rápido. "Se precisar de mim, ligue para o meu celular." Eles seguiram atrás de Berrocal, Fiona quase tendo de correr para não perdê-lo de vista. "Não se preocupe comigo", falou Kitty. "Estou com o guia. Vou investigar Toledo por mim mesmo. Ou isso, ou vou estar debruçado sobre a mesinha de cabeceira do quarto, tentando escrever." Eles alcançaram Berrocal, que esperava ao lado da porta de segurança. "O senhor terá de passar pela alfândega", falou ele para Kitty, apontando para o corredor à esquerda. "Prazer em conhecê-lo", respondeu Kitty. Ser agradável não custava nada, principalmente porque Berrocal se dera ao trabalho de pegar um carrinho para ele. Kitty beijou Fiona de leve no rosto, dizendo: "Vejo você mais tarde", e se afastou sem olhar para trás. "Ele realmente não vai causar problema algum", disse Fiona, enquanto eles seguiam em direção à alfândega. Kitty não se importa em ficar sozinho. Berrocal mostrou o distintivo e, com Fiona à sua frente, passou direto pelas formalidades. "Não esperaria que o tivesse trazido se não fosse assim", respondeu ele de modo brusco. "Reservei um quarto para vocês no parador de Toledo, mas gostaria de seguir direto até as cenas dos crimes. Além disso, queria discutir o caso no caminho, o que não seria possível na frente do Sr. Marty." Um policial uniformizado esperava ao lado de um carro sedã, impertigando-se ao ver Berrocal se aproximar. Ele abriu a porta de trás e Fiona entrou. Berrocal deu a volta no carro e se sentou ao lado dela. "Toledo fica a 1 hora do aeroporto", informou o major. "Se quiser fazer alguma pergunta, posso responder no caminho." Ele obviamente não era um homem de jogar conversa fora, pensou Fiona. Não desperdiçara seu tempo com aquelas perguntas educadas dispensáveis sobre o voo, que geralmente faziam a chegar a alguma cidade. Tampouco sentirá necessidade de falar sobre os livros de Kitty, o que quase sempre acontecia quando ele a acompanhava nas viagens. "Que método de investigação o senhor empregou?" perguntou Fiona. "Além de procurar por testemunhas, é claro." Berrocal se ajeitou no assento, a fim de poder olhar diretamente para ela. "Examinamos nossos registros de ataques sexuais violentos. Várias pessoas foram interrogadas, mas todas tinham um álibi para o primeiro ou segundo assassinato, ou para ambos. Fora isso, não tínhamos motivos para mantê-la sob custódia." "Seu inglês é bem fluente." Fiona não pôde deixar de comentar. "Falo melhor do que escrevo", retrucou ele, sorrindo pela primeira vez desde que tinham se encontrado. "Minha mulher é canadense. Viajamos de férias a Vancouver todos os anos. Assim, quando a polícia decidiu consultar um especialista em inglês em conexão de crimes e criminosos seriais, fui a escolha óbvia para atuar como oficial de ligação. Como falei no e-mail, não temos aqui um perito nessa área. Não sei se algum de nós possui o que eu chamaria de perícia em conexão criminal", respondeu Fiona secamente. "Tenho alguma experiência, mas, todas as vezes que faço isso, sinto como se estivesse tateando no escuro, quase tanto quanto os detetives. Cada caso é diferente, às vezes, as lições do passado não ajudam tanto assim." Ele concordou com um meneio de cabeça. "Entendo. Ninguém está esperando que faça um milagre, Dra. Cameron. Mas, num caso como esse, precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Não é segredo para a senhora que, quando o assassino escolhe um estranho, a maior parte dos nossos procedimentos policiais torna-se inútil. Portanto, precisamos de um ponto de vista diferente, e isso é o que a senhora pode nos proporcionar." Fiona ergueu as sobrancelhas.
e para escapar do olhar penetrante dele, virou-se para a janela e ficou observando os carros passarem em alta velocidade pela rodovia. Em um dos lados da via, viu a cidade que se estendia em direção ao centro. Do outro, a terra vermelha e irregular da planície central hispânica, exposta por causa de algum trabalho de construção. O solo argiloso, o céu de um azul quase metálico e as sombras densas das escavadeiras transformavam a vista numa pintura comovente de Jorge de Chirico, evocando calor e perigo. Por alguma razão, aquilo a fez lembrar da imaginação surrealista de Cervantes. Tal como Dom Quixote, pensou, ela estaria lá fora investindo contra os moinhos, tentando separar as sombras da realidade, com aquele homem incansável como seu Sancho Panza para mitigar sua confusão. Li o material que me mandou, disse ela, afastando os pensamentos fantásticos e se virando para encará-lo novamente. Não estou convencida de que seu homem já tenha sido indiciado por ataques sexuais. Berrocal franziu o senho. Por que a senhora diz isso? Pelo que li, achei que o serial killer geralmente tivesse um histórico de violência sexual. E ele cometeu atos brutais de violência sexual nos corpos das duas vítimas. Verdade. No entanto, em ambos os casos, as violações foram cometidas após a morte. E a penetração foi com o objeto e não com o pênis. Não que isso necessariamente descarte o motivo sexual, acrescentou Fiona, quase sem pensar. Só não acho que nesse caso a prioridade seja satisfação sexual, continuou ela, com um pouco mais de firmeza. Superficialmente, esses casos podem parecer tratar de poder sexual, mas eles me parecem ser mais sobre profanação. Quase vandalismo, concluiu. Berrocal remexeu-se no assento. Parecia estar pensando-se, afinal, tinha sido uma boa ideia contatá-la. Se for esse o caso, por que os rostos não foram mutilados também? Ele ergueu o queixo de modo visivelmente desafiador. Fiona abriu as mãos. Não sei, mas imagino que talvez seja porque o assassino quisesse que as vítimas fossem reconhecidas logo. Nenhum dos dois era daqui, portanto identificá-los levaria um pouco mais de tempo se os rostos ficassem irreconhecíveis. Ele meneou a cabeça em concordância, parcialmente satisfeito com a resposta dela. Decidiu guardar para depois seu julgamento sobre aquela mulher que parecia não ter dificuldades em encontrar meios de descartar a explicação convencional. Acho que talvez seja melhor eu não perguntar quais são suas teorias agora, declarou ele, com um ligeiro sorriso. Melhor esperar que a senhora veja onde os crimes aconteceram, e depois talvez possamos ir para a sede da polícia local. Montei um centro de operações para a investigação lá. Pelo que me lembro, o senhor disse que não trabalha em Toledo? Berrocal fez que não. Normalmente trabalho em Madrid. Cidades como Toledo apresentam um índice bem baixo de assassinatos ao ano. Na maioria dos casos, eles são decorrentes de problemas domésticos. Como consequência, a polícia daqui não conta com ninguém com boa experiência em homicídios mais complexos e, portanto, precisou trazer um especialista de Madrid. Infelizmente, temos um índice maior de assassinatos na capital. Assim sendo, fui enviado para organizar a investigação. Isso não deve ser fácil, observou Fiona. O senhor precisa tomar cuidado para não ferir a sensibilidade local. Berrocal deu de ombros, os dedos martelando o batente da janela. Por um lado. Por outro, é mais fácil para os oficiais de Toledo. Quando eu piso no calo das pessoas, os policiais aqui podem jogar as mãos para o alto e dizer: Ei, não é nossa culpa, é esse idiota da cidade grande, que veio aqui remexer as coisas que não sabe tratar as pessoas. Claro que alguns detetives ficam um pouco incomodados, eles veem minha presença como uma crítica ao trabalho deles, mas só preciso amansá-los. Os olhos dele se enrugaram com um sorriso maroto. Mas a senhora deve estar familiarizada com esse tipo de reação também. Tal como eu e meu time, a senhora é o que minha mulher costuma chamar de visita importante. Fiona acatou a expressão com um meio sorriso. Algumas vezes isso tem suas desvantagens. É possível que minha falta de familiaridade com o lugar ou com os costumes locais me faça atribuir mais ou menos importância a algo do que deveria a princípio. E ele deu de ombros novamente. O outro lado da moeda é que os locais podem assumir como corriqueiro algo que a senhora percebe como uma alteração no padrão. Toledo é uma cidade que atrai muito turismo, certo? Perguntou Fiona. Certo. E é também a sede do arcebispado. Portanto, a burocracia da igreja ocupa uma quantidade significativa de prédios em torno da catedral. Tire a igreja e o turismo, há pouco espaço para qualquer outra coisa na cidade antiga. A cada ano que passa, o número de moradores na parte antiga de Toledo diminui, e os de negócios tradicionais também. Fiona fez uma anotação mental e continuou, buscando um tom de interesse casual. Isso por acaso gera rancor naqueles que são expulsos em prol das demandas da indústria do turismo? Berrocal deu uma risadinha. Acho que a maioria fica feliz em trocar um escuro apartamento medieval, aonde para chegar é preciso subir 5 lances de escadas estreitas, por outro boniventilado e iluminado, e com elevador, e com um terraço ou uma varanda onde possam se sentar ao ar livre, para não falar no conforto de ter água quente. Ainda assim, Fiona escolheu as palavras com cuidado. Eu cresci numa cidade pequena no norte da Inglaterra. Pouco mais do que uma vila, juro. Uma vila bem bonita, no coração do distrito de Derbyshire Peak.
Um lugar perfeito para caminhadas ou para visitar as cavernas abertas ao público. Com o passar dos anos, os turistas começaram a aparecer cada vez mais. Sempre que uma casa era posta à venda, ela era comprada por gente de fora que a transformava em uma residência de veraneio. Todas as lojas da rua principal viraram casas de chá ou lojinhas de artesanato. Os pubs estavam mais interessados em preparar comida para os turistas do que para os locais. Nos meses de verão, você não conseguia andar pela rua principal ou parar o carro em frente à sua própria casa. Quando eu saí de lá, metade da população mudava a cada semana, viajantes em férias que apareciam com o carro abarrotado de compras. Tudo o que eles compravam na cidade era pão e leite. A vila perdeu sua identidade. Ela se tornou uma república de turistas. E os locais que foram expulsos no processo não ficaram nem um pouco satisfeitos. Mesmo supondo, eu diria que deve haver muitos nativos que não gostam do que está acontecendo com sua cidade. Berrocal observou-a com olhos astutos. Ele era inteligente o suficiente para perceber que ela não estava falando apenas por falar. Tomando como base a facilidade com que Fiona descartara a interpretação mais óbvia do histórico do assassino, o major entendeu que ela estava tentando lhe dizer alguma coisa. Você acha que alguém está matando pessoas porque não gosta de turistas? Ele tentou não deixar transparecer a incredulidade na voz. Afinal de contas, a mulher viera com uma recomendação da Scotland Yard. Fiona desviou os olhos, fitou os campos verdejantes por onde passavam no momento. Não acho que seja assim tão simples, Major. E não quero teorizar antes de analisar os dados. Mas acredito que seu assassino tenha um motivo mais em comum do que uma simples frustração sexual. Certo? E o que a senhora quer fazer? Quero fazer exatamente o que o senhor sugeriu. Quero ver os lugares onde os corpos foram encontrados, depois, no seu centro de operações. Quero dar uma olhada nas fotos das cenas dos crimes e ler os relatórios completos do legista. Também gostaria de ver os guias encontrados nos locais, se possível. Depois disso tudo, gostaria de voltar para meu hotel e refletir sobre as coisas que vi. Ele concordou com um gesto de cabeça, como quiser. Além disso, gostaria que o senhor conseguisse com seus colegas de Toledo quaisquer relatórios de vandalismo contra lugares turísticos, hotéis ou negócios voltados para o turismo, e de ataques aos turistas em si. Tudo isso, digamos, dos últimos 2 anos. Casos solucionados e não solucionados, se possível. Ela sorriu. Também preciso de um mapa razoavelmente detalhado da cidade que possa ser escaneado. Pode deixar comigo. Ele curvou a cabeça ligeiramente. A senhora já me mostrou uma forma diferente de olhar os casos. Fiona se ajeitou no assento de modo a poder olhar por cima do ombro do motorista. Espero que sim. Quando analiso um crime, não o observo com os mesmos olhos de um detetive. Procuro igualmente por elementos psicológicos e práticos que possam ligar um crime ao outro. Também procuro por grupamentos geográficos. Além disso, fico atento a qualquer outro sinal que possa me dizer alguma coisa sobre o criminoso. Então a senhora consegue descobrir como a mente dele funciona? Fiona franziu o senho. Não é exatamente a motivação o que eu tento descobrir. Busco desenvolver uma ideia de como ele vê o mundo. Motivação é algo muito individual. O que todos nós temos em comum é o fato de construirmos nossa identidade com base no que aprendemos sobre o mundo. Assim, o modo como um criminoso comete seus delitos é um reflexo da forma como vive o resto de sua vida, onde ele se sente confortável, física e mentalmente. Procuro por padrões de comportamento no crime que possam me dar pistas de como ele se comporta no restante do tempo. Ela deu um meio sorriso e continuou. Alguns de meus colegas adotam uma abordagem diferente com a qual o senhor deve estar mais familiarizado. Eles observam um crime e procuram por um conjunto de sintomas no passado do criminoso que produzem um jeito de viver particular no presente. Nunca achei isso muito útil. Na minha opinião, há muitas pessoas que compartilham um passado semelhante sem se tornar psicopatas seriais para que isso possa ser usado como uma ferramenta de diagnóstico precisa. Não estou dizendo que meus métodos produzam necessariamente um resultado mais exato, mas, em geral, isso ocorre porque eu raramente tenho dados suficientes e não porque o método seja falho. Não existe uma fórmula mágica, Major. No entanto, meu treinamento é tão diferente do de um oficial da polícia que sou compelida a ver as coisas de uma perspectiva distinta. Trabalhando juntos, acabamos vendo a coisa em estéreo, e não em mono. Não posso deixar de acreditar que isso nos dê uma vantagem sobre o criminoso. É por isso que está aqui, doutora. Berrocal se inclinou para a frente e falou alguma coisa rápido em espanhol para o motorista. Eles estavam se aproximando de um grupo de modernas casas de subúrbio, a rua flanqueada por construções de concreto onde se viam lojas de mobílias, concessionárias de carros e pequenos negócios. Ele se recostou de novo, pegou um maço de cigarros e começou a brincar com ele entre os dedos. Mais 10 minutos. Aí vou poder fumar um cigarro e a senhora poderá começar a trabalhar. Dessa vez, o sorriso de Fiona pareceu desanimado. Mal posso esperar.
Quer ouvir essa história até o último sussurro? O audiobook completo está te esperando no nosso grupo VIP no Telegram. Um espaço feito para quem não apenas escuta, mas vive cada palavra. Acesse agora o link no comentário fixado e junte-se aos ouvintes que caminham lado a lado com as narrativas mais envolventes antes de todo mundo. Te vejo lá, no lugar onde as histórias não têm pressa para acabar.